Olá, pessoal! Hoje a gente está iniciando o módulo de Filosofia para o Enem 2021. Serão aulas curtas, poucos minutos, bem tranquilinho para a gente passar o conteúdo de uma forma muito mais tranquila e vocês assimilarem de uma forma muito mais tranquila também, né? Minha intenção inicial é que sejam conteúdos, primeiro, o primeiro módulo de Filosofia Política, em seguida Ética e depois Teoria do Conhecimento. Esses três são os carros-chefes que vêm liderando o Enem já faz um tempo. Em seguida, a gente trabalha alguns temas mais contemporâneos de filosofia, né, no módulo 4, para dar abordagens muito mais específicas para alguns problemas que vêm atordoando os alunos, que podem cair em outras disciplinas de forma multidisciplinar, né? Então, sem mais arrodeio, a gente vai iniciar a aula de filosofia para o Enem com a aula de filosofia política grega. A filosofia política grega, a filosofia política, ela surge como um, uma teorização, principalmente sobre essa noção do que é poder, do que é governar. Porque os seres humanos, no final das contas, obedecem uns aos outros. Já parou para pensar nisso? Né? O ser humano tem uma tendência à organização, lidar com a socialização, e isso é muito confuso, né? Qual é a melhor forma de governo? Como a gente pode liderar grupos? Por que, no final das contas, se associar? Por que não viver isolado? Tudo isso são questões políticas que não serão abordadas todas aqui no curso, serão de forma tranquila, né? E essa primeira parte a gente vai abordar a filosofia política grega, de como ela nasceu e como ela se formou, né? Um local essencial para entender a filosofia política grega é a Ágora. Se a gente olhar para os outros povos que surgiram, que vieram antes, né, muito mais antigos, como por exemplo os egípcios, né, os persas, não havia esse instrumento de fazer política que ficou conhecido na Grécia como a Ágora, que era um local de debate, um local onde se discutia ideias. Ou seja, existiam reis, né, ditadores em alguns cantos que detinham o poder, determinavam normas e as pessoas seguiam, ou seja, reis, discípulos. Com os gregos surge a ideia de cidadania, que não era difundida para todo mundo, né? Esse aqui é uma imagem do que poderia ser uma assembleia em grego, só que aqui você pode ver a auréola mostrando uma pregação, mais precisamente, mas na imagem dos gregos, a gente pode ver que a sociedade era estratificada, em certo sentido, né? Quem era cidadão, propriamente dito? Quem podia participar da política efetivamente, a partir dessa espécie de democracia que surge nos gregos, né? Os estrangeiros, os metecos, não podiam, né? Se você fosse um ateniense estivesse fora de Atenas, você não tinha direito a essa cidadania, né? Se você fosse um espartano e tivesse Atenas, você não podia. Escravos, seja de guerra, seja de dívida, ele também não podia participar das assembleias, né, da discussão. E as mulheres também não eram permitidas. Então, cidadão era apenas um grupo de proprietários bem restrito, cerca de 10% da população, que podia e tinha o direito de exigir, o direito da palavra, de falar em público para os gregos, né? Então, como é que isso se efetivava? Pensar a política nos gregos se efetivava de uma forma muito interessante, porque esse debate de ideias trazia a necessidade de falar bem. Como falar bem? Como se expressar direito? Né? E um grupo de pensadores da época, chamado de sofistas, para muitos são filósofos, para outros não são filósofos, eles se tornaram especialistas na arte, em duas artes específicas. A arte da retórica, de como falar bem, e a arte da erística, ou seja, de como argumentar bem um com o outro, como ganhar um debate. Eles aprimoraram o estudo da gramática, né? O estudo da língua em geral, e faziam isso com uma espécie de maestria.
esse domínio da língua, esse domínio da gramática, deu poder para alguns jovens, alguns membros da sociedade grega que contratavam esse serviço e tinham agora o direito de falar em público, né? Isso chateou bastante Sócrates quando ele descobriu que ele percebeu que nem sempre os argumentos utilizados eram argumentos bons, né? A mentira, a ludibriação prevalecia. A ideia é que os sofistas não acreditavam no que era verdade. Não acreditavam que era possível chegar à verdade. Protágoras tinha uma frase famosa, ficou famosa como o homem é a medida de todas as coisas. Então, quando eles falavam com o intuito de convencer o outro, era baseado nessa crença, em certo sentido filosófica, que a verdade não era possível. Sócrates, pelo contrário, acreditava piamente que a verdade era possível, né? E nesse embate, nessa luta entre Sócrates e os sofistas, quem se deu mal foi Sócrates, e acabou sendo condenado com o crime de ímpio, né? De ser uma espécie de ateu, alguém que não acreditava nos deuses da cidade, e por corromper a juventude. Sócrates foi julgado pelos atenienses democratas e ele foi convidado a se matar, dá para dizer assim, né? Tomou cicuta e morreu. Isso chocou gravemente um filósofo, uma pessoa que se tornou um dos grandes filósofos da época, que foi Platão, né? Platão, ele não tinha um grande apreço pela democracia, justamente porque ela, segundo ele, matou o homem mais justo de toda a Grécia. Essa é uma frase interessante, né? O preço de pagar pela tua não participação na política é seres governado porque ele é inferior. Platão acaba pensando uma ideia de como criar uma sociedade justa. E nessa ideia de pensar uma sociedade justa, ele pensou que era preciso olhar e fazer uma espécie de simetria entre o que era uma pessoa justa e como essa pessoa justa podia coordenar-se com a sociedade. Para Platão, uma espécie de psicologia dele, a alma era dividida em três partes. Uma parte racional, que era o domínio de quem é mais intelectualizado, mas que domina mais as emoções, né? As vontades, os desejos. Uma parte irascível, que é aquele que é dominado muito mais pela sua raiva, pelos seus impulsos, e a parte compulsiva, que é dominada pelos seus desejos, né? Desejos de gula, de desejos sexuais. Então, Platão achava que a justiça podia ser coordenada na sociedade se você desse a cada um o que lhe era devido. Ou seja, colocasse as pessoas que têm os desejos, a alma, que tem a maior tendência concupiscível a fazer serviços condizentes com aquela alma, as pessoas que têm uma maior ira, serviços condizentes com aquela ira, e as pessoas racionais, mais condizentes com a racionalidade. Lembrando que a gente está falando de filosofia grega, então a racionalidade é o que deveria governar tudo. Portanto, dentro dessa divisão de Platão, né, haveria os artesãos, os agricultores, que seriam a maior parte dessa pirâmide, depois os guerreiros e, por fim, os magistrados. É uma espécie de domínio pelos sábios, a sofocracia. E como é que isso funcionou, né? Isso só funcionava por causa de um processo, funcionava não, né? Essa idealização dele, que nunca foi posto em prática, ele não conseguiu, ele tentou por duas vezes, mas não conseguiu colocar em prática. Ele idealizou um processo educacional que faria com que essa cidade fosse construída, né? Essa utopia fosse posta em prática. Primeiro, a criança era entregue ao Estado e até os 20 anos ela teria ginástica, música, diversões, brincadeiras e estudos que iam seguindo até que ela demonstrasse se ela tem aptidão para comparar os seus estudos e ser classificada como uma alma de bronze, que era a espécie de mito que ele inventou para classificar pessoas. Quem não ficasse nesse estado, quem passasse nesse processo, né, e para ir mais além, continuaria seus estudos por mais 10 anos e se mostrasse a capacidade de defesa, de irascível, esse ímpeto de viver,
ficaria como alma de prata e seriam pessoas destinadas à defesa da cidade, como, sei lá, polícias, forças armadas. E, por fim, quem fosse continuar seus estudos por mais 20 anos, né? 20 aninhos, chegaria finalmente ao topo, que era o estudo da filosofia, das ciências, o estudo da ciência política, da arte da guerra, de como governar, no final das contas. Para Platão, né, isso tudo seria um arcabouço do Estado, você teria toda a sua formação pelo Estado e, por agradecer ao Estado, você deveria governar, mesmo que não quisesse. Né? Os governantes não queriam, a arte de governar uma coisa não grata, né? Você não faria porque quis, faria por obrigação pelos seus irmãos. Né? Lembrando que nesse processo você não saberia quem são seus familiares direito, porque o Estado lidaria com todo esse processo, inclusive do acasalamento, né? Da junção entre pessoas. As pessoas seriam todas tratadas como irmãos, uma espécie de grande utopia platônica. Essa ideia de Platão de utopia, né, tem o intuito de não lidar, de eliminar a corrupção. Uma das formas de lidar com a corrupção, de Platão, uma das gênesis da corrupção, era justamente a família. Né? Numa monarquia, quando num governo que ele é tido como um dos melhores, né, das pessoas mais organizadas, os melhores daquela sociedade, os melhores podiam acabar ficando gananciosos e partindo para um governo que só pensa em enriquecer, que é essa timocracia. Né? Desse governo que parou de pensar no bem comum, né, e começa a pensar no bem próprio, que é esse enriquecimento, começaria a repartição entre grupos pequenos, e isso correria para a oligarquia. Né? E por esse processo grande de empobrecimento da população, cada vez mais arroxo para essas pessoas e esses grupos ficarem cada vez mais ricos e detentores de poder, né, haveria uma insatisfação da população que visaria por cada vez mais liberdade e chegaria à democracia. A democracia teria o vício da liberdade, segundo Platão, porque cada vez que você quer mais liberdade vai se seccionando mais grupos, com cada um com interesses particulares, e cada vez mais grupos com interesses particulares ansiariam por uma unidade de controle, dá para dizer assim. E era aí que entraria o tirano. O tirano se aproveitaria dessa fragilidade do governo democrata e instauraria um governo pensando apenas nos fins próprios. E esqueceria da população. Isso foi um problema muito grande, porque para Aristóteles, que foi discípulo de Platão, a política, na verdade, deveria não visar a justiça, como queria Platão, mas a felicidade. E para visar a felicidade, você tem que pensar no bem comum, nessa meta de vida. O que é ser feliz, no final das contas? E como é que a gente pode alcançar isso através do bem público? Aristóteles achava que o ser humano é uma espécie de animal social por natureza. E sendo um animal social por natureza, né, que primeiro as famílias se agrupariam, e esse é o elemento principal, né, o primordial, o início da nossa socialização, as famílias se associariam com outras famílias e outras famílias com outros grupos, virariam tribos e finalmente construiriam cidades. Ou seja, a construção da cidade seria um processo natural, tal qual as abelhas fazem. Né? E é aí que entra um critério interessante de Aristóteles, que são o que ele pensa sobre as formas de governo. Tomando o exemplo da crítica que Platão já fez, ele faz uma espécie de quadro, uma explicação que fica muito boa de explicar em quadros de como isso for. Primeiro com critério quantitativo, depois com qualitativo, a gente pode fazer uma espécie de matriz, no qual existem formas boas de governo e formas ruins de governo, corruptas. Né? Uma forma de um governo de uma única pessoa é a monarquia, onde ela visa o bem comum. Segundo Aristóteles, seria talvez a melhor forma de governo. Quando ela começa a visar o bem próprio, se torna um tirano. Como o rei, o monarca, começa a pensar só em si, ou nos seus, né, se torna um tirano. Quando o governo pensa em poucos, um governo para poucos, né, governado por poucos, perdão, eles são aristocratas, mas quando eles começam a pensar
somente no bem para si, eles se tornam os poucos governando para si, são os oligarcas. E para Aristóteles, quando são todos, né, o grupo, a maioria que governa, ela poderia ser uma politeia, porque ela poderia ser constitucional. Mas quando ela começa a visar os pobres, apenas aquele grupo específico, aí ela se torna uma democracia, porque ela se torna demagógica, ou seja, o governante começa a governar a partir do que o grupo quer, do que o grupo deseja, aquele grupo, para conduzir e se manter no poder. Ou seja, ele não está preocupado com, de fato, com o bem comum. Por fim, quando a gente pensa nessa ideia de democracia grega, a gente tem que tomar cuidado com as pegadinhas que vem no Enem, porque é muito comum a gente associar democracia com uma coisa boa, né? Democracia é algo onde todos podem participar, coisa linda, maravilhosa. Mas, principalmente para Platão e para Aristóteles, não era bem assim. Para Platão, ela foi o regime que matou Sócrates, não era algo bem visto, principalmente porque a democracia era o reino da opinião, era onde as pessoas opinavam. E Platão faz uma distinção entre opinião e conhecimento. O conhecimento dá trabalho, leva tempo, por isso que precisa-se de estudos. Portanto, na democracia não serve porque ela fica circulando apenas nas sombras da caverna, como eu diria, e nada de chegar aos princípios, nas ideias do que deve ser feito no governo. Já Aristóteles achava que a democracia não dá muito certo porque ela visa apenas um grupo e esquece o todo. Ela esquece o todo, que é composto também pelos ricos, também pela classe média. A democracia ficaria focada no grupo que visa essa tentativa de liberdade, como Platão já falaria, e enfraqueceria o sistema como um todo. Para Aristóteles, então, a democracia também não era vista como algo muito organizado. Né? Você olhar os gregos, não é que eles sejam simplesmente elitistas, mas como eles pensavam pelos critérios racionalizados e a partir do conhecimento, a democracia era vista como um local onde muita gente sem conhecimento ia participar e opinar, não discutir, debater de uma forma clara e científica, como a gente poderia pensar. Portanto, a democracia não são bons governos para os gregos. Isso pode ser uma pegadinha no Enem, colocando lá um texto sobre democracia e dizendo, Platão achava a democracia bacana, Aristóteles achava bacana. Você vai, marca e se lasca pesado, erra feio. Então, portanto, pense bem na hora de marcar as questões, que não é tão simples o modo de pensar a democracia nos gregos e o início dessa filosofia política. Platão lança essa ideia de utopia, Aristóteles vai focar muito mais como funcionavam os governos em si, as constituições. Então, um é mais numa cidade ideal, dá para dizer assim, e o outro vai através dos exemplos reais de como o mundo funcionava. A partir daí, a gente vai dar uma olhada na próxima aula sobre a filosofia medieval, como ela funcionava no sua totalidade, que foram um grande tempo. A gente vai olhar dois grandes filósofos, principalmente Santo Agostinho e Tomás de Aquino. Então, um abraço para vocês e até mais. Fiquem tranquilos.